Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Em Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui nessa noite para trazer uma reflexão bíblica para os amados irmãos. Amém? Eu, presbítero Jorge, juntamente com a missionária Kátia. Amém? Vamos deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos. Isaías, capítulo 25, versículo 1. Assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Glória a Deus. A gente estamos aqui, meditando num tema que fala sobre a felicidade de Deus manifestada. A Bíblia nos fala inúmeras vezes da felicidade de Deus e a nossa experiência tem comprovado e sua experiência poderia atestar o mesmo. Amém? Vamos refletir um pouco sobre a manifestação da fidelidade de Deus. Primeiro, a fidelidade de Deus em ser escolhido. Diz a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilha, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Está escrito em Isaías, capítulo 25, versículo 1. A felicidade de Deus manifestada no seu afligir os santos. Diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Missionária Kátia, lê, por favor, aí, Salmo 119, versículo 75, que nos fala a palavra de Deus. Diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que tua fidelidade me afligiste. Nós sabemos que os juízos de Deus são justos, são sem misericórdia. Temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele sabe, o que há de falar e há de fazer. Quando Ele chama o servo dele a um acerto de contas, é porque Ele exige dedicação, vigilância, intimidade, comunhão. Sabemos que o Senhor investe, mas Ele diz que melhor é obedecer do que o sacrificar. Amém? Glória a Deus. Veja aí 1 Reis, capítulo 8, e o versículo 20, que aqui nos diz a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso de número 20. Diz assim como afirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu muito me alegro com as palavras de Deus, glória a Deus, pela confirmação que ela traz sobre Deus, que Ele não falha, A Bíblia diz aqui, Glória a Deus, assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, e edificarei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ele usa Salomão, glória a Deus, e edifica uma casa para o Senhor, ao qual Davi desejava, mas ele disse: tu não podes, porque tu és homem de guerra e tens derramado sangue, mas um nascido em tua linhagem, em tua casa, esse me edificará uma casa. Lê novamente esse versículo. Eu sinto a presença dele poderosamente. Quando Deus ele confirma, Salomão ainda não era nascido.
Se não me Assim, falha a memória. 8:20. Ou era. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Amém. Glória a Deus, né? Salomão, ele diz que edificou para o Senhor uma casa, né? Salomão ainda não era nascido quando Deus ele fez a promessa, mas aqui Salomão, depois de ter edificado, sabendo que era ele que ia edificar, ele assim confirmou pela palavra do Senhor que ele fez promessa. Davi deu a ele todas as plantas e convidou, né, a muitos arquitetos encarregados na obra para ajudar Salomão na obra. E muitos tesouros, ouro foram dados para a edificação da casa do Senhor, né? A Bíblia diz aqui, né, deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto, né? Deus, ele manifesta, né, a sua fidelidade, né, no observar da sua aliança. Ele vê a aliança que nós temos com ele aqui na terra, né? E ele dá mantimento, né? Glória a Deus, né? Aos que o temem, né? Ele lembra-se do seu conserto. Leia aí para mim, Deuteronômio, capítulo 8. Veja aí o que aqui diz a palavra do Senhor. Cá. Leia aí. Deuteronômio, ele fica por aqui, capítulo 8. Eu vejo que ele diz que dá mantimento. Agora veja o capítulo 8 de Deuteronômio, o que é que fala. Veja aí o que fala o epígrafe. Começa o epígrafe aí da palavra de Deus aí. O que diz? Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Todos os mantimentos que hoje vos ordeno, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vós, seus pais, aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarás os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Isso aí foi no tempo de Israel, isso aí foi no tempo de Moisés, quando ele libertou Israel, né? Ele permitiu que Israel tivesse fome, né? Ele permitiu que Israel fosse humilhado naquele deserto, né? Para saber o que estava no coração de Israel, daquela nação, né? Mas ele sustentou ele com o maná. Ele diz, olha, aqui, ó, deu mantimento aos que o temem, lembrar-se sempre do seu conceito. A Bíblia diz que Deus mandou os corvos sustentarem Elias, né? A Bíblia diz que Deus ele usou de misericórdia para com Eliseu, né? Foram
colocou um quarto, colocou, né, uma cama, uma mesa, e abrigou Eliseu, hospedou Eliseu, né? E Eliseu fez com que o azeite da viúva multiplicasse através da oração, né? E através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso Deus. Porque o homem ele não pode nada se do alto não for lhe dado, né? E eu vejo a fidelidade de Deus, que não deixa que ninguém morra no deserto. A Bíblia diz: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E Ele pode. Quando o povo estava necessitado de carne, Deus, Ele ouviu a oração de Moisés, e Moisés clamou pedindo carne, e Deus mandou as codornizes para que ele se alimentasse. Lembra? Pois Ele é grande, né? As chuvinhas, Deus é grande, na verdade. Veja aqui a palavra de Deus, né? Que Ele fala aqui, Juízes 23 e versículo 20. Juízes, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Deus, glória a Deus. Juízes, Esdras, aqui na minha Bíblia aqui mais rápido. Juízes, ele fica voltando para cá, Juízes aí, capítulo de número 23 e o 20. Veja aí o que aqui diz a palavra do Senhor. Veja aqui uma mensagem que me chama muita atenção da severidade de Deus. Deus, Ele é severo. 23 e 20. Então é Jeremias. Esse aqui, Santo Vítor, Jeremias. Olha a memória agora. Veja o 23. Veja aí 23 de Jeremias. E o 20, que aqui diz a palavra do Senhor. Jeremias 23 e o 20 diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Glória a Deus. Está vendo aí? Na execução dos seus juízos, a Bíblia diz que Deus é o profeta Jeremias e diz: não se desviará a ira do Senhor até que execute, né? E cumpra os pensamentos do seu coração, né? Sobre nós. Se ele quiser provar no pão, ele prova. Se ele quiser provar no calçado, ele prova. Se ele quiser provar na porta de emprego, ele prova. Se ele quiser provar no aluguel, ele prova, né? Ele faz o que quer. Se quiser provar no deserto, ele prova. Tem pessoas que dizem assim: o Senhor, meu pastor, não me faltará a prova, não me faltará. Não. O Senhor, Ele está conosco. Está conosco, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos observando. Quando o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Assim, andar no vale da sombra da morte, muitas vezes é quando a ovelha está saindo fora do caminho, no perigo, quando ele vem voltando, né, que ele vem trazendo ele para casa, porque Deus, ele passa a levar as águas de descanso, de repouso. O pastor, ele leva as águas tranquilas para botar em bons pastos, não deixa a ovelha só. Muitas vezes a ovelha que vai para esse lugar, por desobedecer, por sair da correção do cajado do pastor,
cajado é para proteção, cajado é para correção. Ele protege as ovelhas, ele corrige as ovelhas, ele conta as ovelhas, ele busca as ovelhas e ele ajuda atrás, né? Então, temos que tomar cuidado com o juízo de Deus. Saul, ele era uma ovelha de Deus, ele era um rei. Mas a Bíblia diz que o espírito de perturbação habitou na vida de Saul, porque ele quis tomar lugar que não era para ele, sacerdote. E ele não era para ter sacrificado, era para cumprir o mandamento de Deus, a ordenança de Deus. E ele não cumpriu por completo, fez pela metade. Vigiar. Aqui diz aqui, né, que a ira do Senhor não se desviará dele. Veja aí o que é que diz a palavra de Deus em 1 João, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, depois de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, passar uma saliguinha na língua, na dedo. Capítulo 1, versículo 9, o que é que diz a palavra de Deus? Versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Se Saul, né, ele não tivesse se atrevido, Deus ele era com ele, né? É por isso que a Bíblia diz, né, melhor é a obediência do que o sacrifício. Deus ele oferece perdão, Jesus Cristo ele veio trazer perdão. E o Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Toda injustiça é toda desobediência contra os mandamentos de Deus. Né? Tudo que fizemos contra o mandamento de Deus foi injustiça. A palavra de Deus diz assim: os santos são encorajados a depender da fidelidade do Senhor. Veja aí, 2 Timóteo, né? Ele pode cá, mais para cá agora, depois de Romanos, para adiante, depois de Coríntios, para a memória, né? A palavra de Deus fala aí, 1 Timóteo, ela fica depois de Colossenses, 2 Timóteo, capítulo de número 1, esse aqui é o capítulo 1, versículo de número 12, versículo 12 diz o quê? Diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Deus ele usa o apóstolo Paulo para encorajar ele, um homem que vivia como homicida, um homem que vivia como perseguidor, um homem justo, confessou a ele os pecados, o Senhor perdoou e investiu na vida dele e usou ele, né, com muito poder e autoridade. E em meio às provações que ele tem vivido e tem passado como cristão, né, em meio às cadeias, prisões, ele encoraja até aqueles que não estão presos e diz assim: por
por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. O tesouro que o Senhor prometeu, né, para nós. Ele sabia a obra que iria fazer no apóstolo Paulo e porque ele foi preso por pregar o evangelho. Ele era um soldado romano, né? Ele, naquela época, ele tinha permissão e autoridade dele romano, governo, né, para executar os que falaram o nome de Jesus, né? Ou qualquer homem que se manifestasse infringindo a lei do homem. Ele foi preso por pregar o evangelho e agora estava padecendo, né, a palavra de Deus, né? E ele encoraja, sabendo que o Senhor tem guardado aquele depósito, né? Eu vejo aqui, né, uma conclusão que diz assim: vimos de várias maneiras tem se manifestado a fidelidade de Deus. Isso deve ter nos levado à reflexão de como tem se manifestado a nossa fidelidade para com Deus. Pense nisso. Pense. Como está a sua fidelidade para com Deus? Porque Deus, ele é fiel para contigo. A Bíblia diz fiel porque ele prometeu. Amém? Quero agradecer a Deus, quero agradecer a vez da irmã Cátia. Amém, irmã Cátia? Deus abençoe. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando todos os dias de nossa vida. Amém? Oremos, querido Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estamos aqui rendendo graças ao Senhor, Deus, unidos e reunidos no Teu nome, agradecendo a Ti, meu Deus, por este culto, por esta mensagem que o Senhor tem nos concedido, que alcance em vida e que dê força, né, para levantar os caídos, o Evangelho, e aqueles, meu Deus, que estão, meu Deus, detidos, estão enfermos, que estão parados na caminhada. Ajude, levante, Deus, faça a obra. E aqueles que estão caminhando, aumentem a fé no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continue conosco para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces divinas, consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bom dia, boa noite para todos, a paz do Senhor.